Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou gravar com vocês agora, na disciplina de História Contemporânea, uma aula razoavelmente importante, na minha opinião. É a minha aula predileta desse curso, mesmo sendo uma escolha difícil, porque é uma aula que trata de um movimento verdadeiramente exuberante na ordem internacional da Guerra Fria, que é basicamente esse recorte histórico que a gente acaba arbitrando, de forma sintética, inclusive, na segunda metade do século XX, que é a descolonização da África e da Ásia, né? A gente tem uma relação muito interessante com esse assunto por vários motivos. Primeiro, porque a descolonização afroasiática pode ser lida, na minha opinião, deve ser lida para além de interpretações ideológicas, como um momento extremamente importante de um povoamento e de uma autonomia do mundo em desenvolvimento na década de 50, de 60 e de 70. Essas décadas de transformação tão intensas no contexto do século XX. Então, em primeiro lugar, significa, numa perspectiva mais cartesiana, um aumento quantitativo expressivo no que diz respeito a essa capacidade dos países em desenvolvimento em se apresentarem para o debate internacional. Em segundo lugar, eu diria que representa, obviamente, uma certa validação de uma ideia de liberdade que é consequência de vários processos. Não hierarquicamente dispondo deles, da Carta do Atlântico de 41, nós poderíamos falar das consequências do engajamento colonial na Segunda Guerra Mundial, nós poderíamos falar sobre como a ordem vigente, em praticamente nos últimos 300 anos no Atlântico, em larga medida concentrados em torno da capacidade decisória econômica e política, e por que não dizer militar da Europa, colapsam. Nós poderíamos apresentar também como argumento a existência de movimentos terceiro-mundistas que se encontram em algum momento com o debate contracultural e a ascensão da negritude como um debate, pouco a pouco, desde o final do século XIX, como um debate importante das discussões sobre identidade no mundo contemporâneo. Enfim, são muitos os motivos pelos quais esse processo pode ser interpretado. E todos eles são absolutamente legítimos. Nenhum deles tem uma posição hierárquica, na minha opinião, sobre o outro, mas numa perspectiva pluralista de compreensão da história contemporânea, o que eu acho que resulta como praticamente impossível não ser comentado é a importância realmente desse processo exuberante, eu acho que é o termo mais preciso, para que a gente possa falar sobre o que é o rearranjo do sistema internacional e as diversas rotações que ocorrem nele durante a Guerra Fria. Então, o que a gente está chamando de descolonização, em primeiro lugar, é o desfazer do colonialismo, de uma relação desigual de organizações políticas, em que um povo ou uma nação estabelece e mantém em detrimento de outro. Obviamente, o que a gente está falando aqui, eufemisticamente, é de um processo de desimperialização. A descolonização ela pode ser entendida politicamente, como alcançar a independência, uma regra autônoma, ou, enfim, uma relação diferenciada com uma metrópole ou outro estado, ou culturalmente, com os efeitos culturais perniciosos para a identidade de um determinado povo ou nação. Nesse nosso contexto, o termo se refere particularmente ao desmantelamento, nos anos em seguida da Segunda Guerra Mundial, das colônias não-imperiais estabelecidas antes da Primeira Guerra em toda a África e a Ásia. O período do imperialismo, que é típico do final do XIX, com a corrida para dividir a África e as guerras do ópio, marcou o auge da colonização europeia sobre o mundo desde aproximadamente algo em torno do final do século XV, desde o 1500. Também marcou a aceleração de tendências que acabariam extrapolando essa época, com exigências materiais extraordinárias dos conflitos iminentes que tinham se espalhado mudança política em todo o mundo, nomeadamente a inflação, e pressões sociais muito severas associadas ao imperialismo de guerra, que graçou em larga medida na Segunda Guerra, né? E criou tanto agitação no campo quanto de uma classe média em expansão. O nacionalismo de massa, como conceito em prática, também acabaria comprometendo a ideologia, a sustentação moral do imperialismo. São eventos determinantes para explicar o fim da Guerra dos Impérios, a Grande Guerra, a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, que marcaram o colapso de um sistema interimperial europeu que se arrogaria e se estabeleceu de fato como um estabilizador da ordem global.
Foi criado nas Nações Unidas, e as Nações Unidas são muito importantes nesse contexto, um comitê especial de descolonização que afirmou que no processo de descolonização não havia alternativa para a provisão de autodeterminação. Mas, na prática, a descolonização não é apenas um processo que diz respeito, por exemplo, a fóruns internacionais como a ONU. A descolonização também diz respeito a uma revolução não violenta, a guerras de libertação nacional. Ela pode ser uma descolonização que acontece dentro dos muros de um território colonial, ou pode envolver até mesmo a intervenção de grandes potências. Quer dizer, o processo de descolonização não só é intrinsecamente uma busca por pluralidade, mas ele é plural em si. Não há um padrão para a gente compreender a descolonização. A descolonização pode ocorrer por vários aspectos em variadas dimensões. Vamos continuar aqui. Historicamente, nos séculos 20 e 21, a descolonização se refere geralmente à conquista dessa independência em várias colônias e protetorados europeus na África e na Ásia, como nós falamos, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse processo tem uma relação direta com um movimento intelectual chamado de pós-colonialismo. O processo foi particularmente ativo do ponto de vista das relações interestatais entre 1945 e 75. Nós poderíamos dizer que com a criação do Paquistão e da Índia, a secessão dos territórios do Paquistão e da Índia perante o Reino Unido, e também pela desvinculação da Irlanda junto à Grã-Bretanha, pela criação do Estado de Israel e a causa palestina, passando por lutas sociais no mundo industrializado e culminando com a derradeira descolonização a autodeterminação das colônias portuguesas na África no decorrer dos anos 70. São alguns marcos históricos importantes e significantes nesse processo. Expandindo a noção do que é descolonização, que eu acho que é o grande mote intelectual dessa aula, a descolonização também pode ser interna, quer dizer, é possível que dentro de um território soberano nós tenhamos um processo de descolonização, ou seja, de emancipação de um determinado grupo étnico sobre uma determinada dominação que às vezes parece absolutamente razoável e normal, mas na verdade é um processo opressivo no interior de um Estado. Isso está muito próximo do que, por exemplo, as minorias uigures ou tibetanas apresentam hoje com relação aos governos centrais de Pequim da China, alegando que são colonizados pelos Han, por um grupo étnico majoritário que acaba se fazendo valer dessa posição ou de uma determinada superioridade estratégica conjuntural para dominá-los. Então, um exemplo disso são os Estados Unidos, que criaram territórios extensos destinados a colonizar terras ao longo das suas fronteiras. Os Estados Unidos, ao longo da sua expansão, a marcha para o oeste, tem aqui um típico processo de imperialismo, de dominação, de colonização dentro das suas próprias fronteiras. É possível, muita gente diz, muita gente alega nesse sentido, não vou entrar no debate exatamente aqui, para não invadir o perímetro das discussões de história da Amazônia, por exemplo, mas muita gente alega que a Amazônia vem sendo colonizada internamente pelo próprio Estado brasileiro. Isso é um ponto que pode colocar a gente até numa certa analogia com alguns dos processos de colonização, de introdução de modelos de desenvolvimento na região das Guianas, e o Amapá é parte disso. Até porque é pouco explorado, inclusive, mas com um potencial muito grande de estudos, a correlação histórica da descolonização de alguns países caribenhos com a descolonização afroasiática. O Suriname, por exemplo, se torna descolonizado em 1970. A Guiana, em 1960 ou 60, 66, é uma diversidade de compreensões. O Amapá deixa de ser um município, ou pelo menos os conjuntos de municípios paraenses desse território, para criar um território federal e depois criar um estado, ou seja, numa forma de autonomização perante um outro estado da federação. São vários exemplos possíveis para que a gente possa discutir isso. Alguns acreditam que o movimento de descolonização após a Segunda Guerra acabou sendo muito rápido, inclusive, especialmente na África, resultando na criação de regimes instáveis nos países recém-independentes. Uma outra interpretação, uma outra corrente interpretativa diz que de longe isso é a causa. Na verdade, a causa são problemas que foram introduzidos pelo colonialismo, como limites arbitrários de novos países, a falta de capacitação das populações locais e uma economia que foi desequilibrada pela colonização. De qualquer forma, é importante a gente situar a descolonização como parte de um processo
falando aqui especificamente sobre a Guerra Fria. Por quê? Porque vamos imaginar que a gente possa entender a Guerra Fria, e boa parte da historiografia costuma caminhar muito nessa direção, para compreendê-la como a chamada tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Não é assim que a gente está acostumado a aprender que foi e que era a Guerra Fria? Que a Guerra Fria foi uma tensão entre as grandes potências capitalistas e comunistas, uma tensão entre o Oeste, o Ocidente e o Leste, os soviéticos, os comunistas, os autoritários. Pois é, o que o debate colonial preconiza como uma contribuição importante para discutir a Guerra Fria? Preconiza que a Guerra Fria não foi apenas uma tensão entre Norte e Sul, uma tensão entre Leste e Oeste, mas também foi, de forma bastante significativa, em decorrência, em certos momentos, e em outros nem tanto, de uma tensão não só de leste contra oeste, de ocidente contra o resto do mundo comunista, mas também decorrente de um processo que nós poderíamos descrever como um processo norte-sul. Até porque boa parte do movimento não alinhado, que era um movimento importante, que advogava por uma igualdade no sistema internacional, por uma ordem internacional menos opressiva, costumava bater nessa tecla, bater na tecla que a ideia do que era mundo em desenvolvimento era fundamental para poder justamente propor uma nova ordem econômica internacional, e que essa nova ordem econômica internacional nem de longe estava sendo representada pelo debate leste-oeste. Então, a polaridade começou a se tornar bastante candente ao longo dos anos 60 e 70 entre o primeiro e o terceiro mundo, com debates que passavam desde a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como o debate do movimento não alinhado. A questão Norte-Sul foi muito importante. Por quê? Porque para compreender a distensão, especialmente nas décadas de 60 e de 70, no interior da Guerra Fria, e como a DETAN se estabeleceu, é bastante importante observar nessa correlação de forças que o arco que vai, vamos dizer assim, da Conferência de Bandung de 1955 até algum lugar próximo do debate na ONU sobre a nova ordem econômica internacional em 74, é um arco de tentativa de reconstrução das pautas globais para que o debate entre leste e oeste não monopolizasse e acabasse ocupando um espaço que também era para esses novos países, que eram quantitativamente absolutamente expressivos, parte fundamental do debate internacional. Por que só leste e oeste? Por que não o debate norte-sul e o diálogo sul-sul? Então, eu vou trazer alguns marcos aqui para vocês entenderem um pouco dessa história. Esses marcos passam pela Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU em 60, que entendeu e consolidou nessa Assembleia Geral a Declaração sobre a Concessão de Independência aos Povos Coloniais, que foi reforçada em 65 com o reconhecimento direto para o uso da força nesses processos de libertação. A fundação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ainda que de forma bastante controversa, tentando negociar melhores preços com os países desenvolvidos, principais compradores de petróleo, foi super importante. Como foi super importante a reunião do G77 na reunião de Genebra da UNCTAD, da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, visando trazer pautas dos países do Sul. Um outro exemplo importante, importantíssimo, é o da Comissão de Desenvolvimento do Banco Mundial, que foi presidida por Lester Pearson, a convite do Robert McNamara, apresentando um relatório importantíssimo para essa história, o Partners on Development, o Parceiros no Desenvolvimento, lançando uma ideia inovadora de que países ricos e pobres têm um compromisso comum em criar uma nova ordem mundial menos complicadora para os países ao sul. Quer dizer, o que a gente está assistindo aqui é um amplo movimento de construção de uma nova ordem econômica internacional, a chamada NOEI na bibliografia, que foi, a rigor, um conjunto bastante diverso, bastante polimórfico, de tendências, de demandas, uns mais alinhados, outros não alinhados, nada alinhados. O Brasil, como um observador desse debate, enquanto, por exemplo, a Iugoslávia foi absolutamente engajada, o Egito participa, a Indonésia, o próprio México,
países que não se encontravam nem no primeiro, nem no segundo mundo, mas que desejavam caminhar na direção do desenvolvimento de suas regiões, o desenvolvimento nacional, para poder pleitear, de fato, uma condição mais digna, mais autônoma, mais expressiva e contributiva na ordem internacional. Tudo isso passa por um conjunto de barganhas, a rigor, gente, ao sistema de Bretton Woods estabelecido pelo Norte. Algumas dessas reivindicações nós podemos citar: estabilidade de preços para commodities e matéria-prima, transferência de recursos de industrialização e de tecnologia dos países ricos para os pobres, o acesso a mercados, uma reforma no sistema monetário internacional, especialmente sobre a paridade ao dólar, e o arranjo de poder sendo mais equilibrado nos fóruns internacionais, como, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, ou os programas da ONU, que eram fundamentais nesse sentido. Observando que, em 74, o ponto mais alto, diria, desse movimento de descolonização como um movimento que pode ser explicado, claro, gente, pelas histórias nacionais, e tem histórias formidáveis para serem contadas, especialmente nas fundações dos novos países africanos, que agora, inclusive, é muito importante a gente notar, alguns deles acabaram de fazer 50 anos da sua fundação contemporânea, e alguns deles ainda vão fazer, podendo dar a gente muito assunto, muito pano para manga historiográfico, na verdade. Mas, basicamente, o que a gente está falando, nesses termos, quando a gente fala na Assembleia da ONU, que declarava o estabelecimento dessa nova ordem econômica, da Carta de Direitos e Obrigações dos Estados sobre essa nova ordem. Esse é o ponto mais alto porque, em seguida, dos anos 80, com as crises do petróleo, o estouro da dívida externa dos países do Sul, o imperativo do reaquecimento do diálogo leste-oeste, das tensões da Segunda Guerra Fria, a partir de 79, com os vários momentos bastante complicados que a gente assistiu, fizeram com que a Conferência de Cancún, de 1981, demonstrasse, e a eleição do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher é determinante para pressionar ou estrangular o debate Norte-Sul e retornar uma posição de prioridade sobre o diálogo leste-oeste, propunha, a rigor, uma agenda de liberalização do comércio e de entendimento sobre questões humanitárias e climáticas que acabavam impondo condições bastante desfavoráveis para os países do Sul, fazendo assim com que fosse, vamos dizer assim, desidratado o diálogo Sul-Sul em favor de uma intransigência do Norte e, em larga medida, por conta das preocupações que tomaram parte das agendas políticas dos países desenvolvidos em fazer com que as demandas do Sul não se tornassem mais tão agudas perante as possibilidades de compreensão do Norte, e a questão de realmente tomar parte da Guerra Fria como um problema a ser resolvido acabou se tornando uma prioridade bastante radical, como nós já vimos nos governos americano, britânico, e até mesmo com uma postura, ainda que bastante heterodoxa, acabar com a Guerra Fria acabou também sendo uma prioridade do governo Gorbachev na Rússia. Ou seja, começou a ter muito pouco espaço no debate internacional para as demandas do Sul em favor de uma hipertrofia das tensões entre leste e oeste. O Norte e Sul acabou perdendo espaço para a questão leste-oeste. Os principais problemas de sustentação dessas plataformas dos países do Sul poderiam ser abordados do ponto de vista prático endogenamente, como uma enorme heterogeneidade de demandas e uma variedade de níveis de interdependência perante os países do Norte, o que implicava uma dificuldade de concertação, porque pressionar o seu credor é sempre um desafio muito grande. A nova ordem mundial acabou se tornando não uma plataforma de consenso, mas uma plataforma de oposição, confrontando um grupo de países bem-sucedidos no seu desenvolvimento com uma ampla maioria de países ainda em desenvolvimento, baseando-se na simples ideia de que a majoritariedade de votos nos fóruns internacionais daria conta desse problema. Só que, nesse mesmo sentido, enquanto os países desenvolvidos propunham a supressão das necessidades básicas da população, esses países emergentes muitas vezes acabavam assumindo que esses eram problemas seus domésticos e pleiteando uma outra pauta que acabou não sendo exatamente aceita, como o equacionamento de grandes questões, como a dívida, a questão tecnológica, principalmente, e questões comerciais. Ok, pessoal, eu busquei trazer para vocês aqui um breve panorama. Aqui é um mapinha dos avanços ao longo da história
dos países que se descolonizaram nessa época, esse degradê do mais verde claro para o verde mais escuro, ajuda a gente a ver como essa ampla faixa de países, em algum momento próximos da região equatorial do mundo, e a gente está aqui bem pertinho de dois países que se descolonizaram, a Guiana e o Suriname, ajudam a gente a explicar um pouco dessa história e ver como um continente inteiro, se não um continente inteiro e uma faixa territorial bastante extensa, fizeram com que esse chamado processo de descolonização realmente tivesse um impacto, para além dessas questões pontuais, um impacto quantitativo, cartesiano, bastante robusto no sistema internacional e mexesse bastante com as coisas. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido um conteúdo de utilidade para vocês. Dessa vez eu já me vou e espero que a gente se encontre já já para falar um pouco mais sobre história contemporânea e apresentar novas discussões que sejam de utilidade para vocês. Ok? Um abraço grande, falou e tchau, tchau, gente.